Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais um dia aqui no nosso horário tradicional das 6 horas da manhã para mais uma live hoje, dia 29 de novembro, chegando à reta final aí, aos últimos dias do mês de novembro, nosso terceiro mês aqui no Instagram, e chegamos então ao total de 87 lives. Essa é a nossa live número 87, são 87 lives aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal, chegando também na nossa reta final, né? A meta é realizar 100 lives aqui no Instagram, então chegamos à live 87, ficando assim faltando ainda mais 13 lives até o final do ano, além dessa daqui, né? Então, do que iremos falar hoje dentro do tema de desenvolvimento pessoal? Hoje a gente vai falar de um tema que eu julgo ser um dos mais importantes em relação à estrutura de objetivos, né? Ao como a gente quer viver a nossa vida em todo. É o tema da clareza. Clareza é algo que é muito falado por aí e às vezes a gente fala bastante de clareza, mas a gente não fala quais são os tipos de clareza mais importantes da gente ter na nossa vida, né? Então, muito se ouve por aí dizer clareza é poder, né? A gente precisa ter clareza do que a gente quer. E eu trouxe hoje aqui uma divisão das 4 principais clarezas que eu julgo que a gente precisa ter para a gente poder, pelo menos, estar se dirigindo a uma vida que a gente deseja ou estar, pelo menos, todos os dias aí vivendo com um certo propósito, com um certo sentido. Então, sem mais delongas, vamos então aos tipos de clareza que a gente precisa. Lembrando que clareza está muito alinhada à questão da visão, né? É como se a gente pudesse fazer uma antecipação, como se fosse um código de conduta de como a gente vai viver a nossa vida, né? Muitas vezes a gente vai vivendo ali no piloto automático, cada dia é mais um dia, esses dias vão se fazendo sempre da mesma forma, a gente vai tendo ali aquelas reações automáticas, porque não tem essa clareza, né? Porque não sabe exatamente o que a gente quer em relação a importantes áreas da nossa vida, tá? Então, o primeiro tipo de clareza que eu trago aqui é a clareza individual. Essa clareza individual, ela traz junto aquela frase, né, lá do tempo da Grécia, de Sócrates, que dizia o seguinte: conheça-te a ti mesmo, né? Essa clareza individual é saber exatamente quem a gente é ou quem a gente não é. Vocês já viram algumas lives eu falando aqui sobre as falsas identificações. Ontem eu falei um pouco sobre isso, né? A gente entender quem a gente não é, quais são as falsas identificações que a gente vai criando ao longo da vida, ajuda já a gente ter essa clareza individual, né? Essa clareza individual responde àquela pergunta: quem você é? Que a gente lembra que algumas vezes eu falo aqui que o ser, ele é mais importante do que o ter e do que o fazer. O ser, ele vai ser a principal causa para que a gente construa o resto, né? Entender de fato quem a gente é e aí sim construir a nossa vida em torno disso. Aqui no quem você é, nessa clareza individual, existe algo que é muito importante que eu chamo de intenção, que é a gente imaginar a nós mesmos, né? Talvez a melhor pergunta que nos ajude a ter essa clareza individual, ela é a seguinte pergunta: qual é a condição de vida que você quer viver? Nessa hora vale novamente pegar aquelas áreas importantes da nossa vida que eu cito aqui sempre, né? Que é os nossos relacionamentos, né? Seja relacionamento amoroso, seja relacionamento com família, com filhos, seja relacionamento com os nossos amigos. Vale também a nossa área profissional, nossa área financeira, as nossas saúdes físicas, emocional, espiritual. Pegar essas importantes áreas, diversão e lazer, e entender quem a gente quer ser, qual é a condição de vida que eu quero viver em cada uma dessas áreas. Isso vai construindo o nosso ser e esse é o tipo de clareza individual. Nesse momento pode parecer egoísta, né? Que nesse momento esse tipo de clareza eu estou de certa forma pensando em mim. Mas para pensar se não é mais ou menos assim que as coisas vão se desenrolando.
conforme eu vou construindo o meu ser, conforme eu vou sendo de fato uma pessoa, mais eu consigo ser uma pessoa que se importa com os outros, porque mais eu tenho para entregar, mais eu tenho para doar. Então, toda vez que eu estou falando aqui sobre parar de ficar olhando para o próprio umbigo, eu não estou falando para tu esquecer de viver a tua vida, eu não estou falando para tu esquecer de desejar, de ter aspirações, de querer ser algo ou alguém. Até porque eu acredito que quando a gente tem essa clareza individual, quando a gente define o que a gente quer para a vida e a gente vive em torno disso de fato, a gente pelo menos está se permitindo buscar isso, a gente se torna uma pessoa com mais forças em todos os sentidos e assim a gente vai conseguindo também preencher a vida dos outros, a vida de quem precisa, a vida de quem está ali necessitando de algo que vem da gente, né? Então não é nenhuma coisa eu só vou olhar para mim, mas também não é uma coisa eu vou esquecer de mim, são coisas diferentes. Tudo depende da intenção que está por trás disso. E aí as outras clarezas elas vão complementar isso que eu estou dizendo. Então, o primeiro tipo de clareza é essa clareza individual, do conheça-te a ti mesmo. Lembrando que a pergunta central é: qual é a condição de vida que você quer viver? Dessa forma, a gente fecha essa primeira clareza, que é a clareza individual. Segundo tipo de clareza que eu trouxe aqui é a clareza coletiva. Aí a gente começa a passar para a parte das relações com os outros, da questão mais social, a questão dos ambientes onde eu vivo, os ambientes que eu frequento, as minhas relações. Nesse momento, para ter a clareza coletiva, a pergunta importante que eu devo fazer é: como eu quero tratar as pessoas, né? Porque muitas vezes a forma que a gente trata as pessoas, ela deriva de uma reação automática. Ou então aquela coisa do tipo assim, ó, eu trato as pessoas do jeito que elas me tratam. Desculpa aí se até hoje a forma de pensar foi essa. Mas isso é uma forma de ser como se fosse um animalzinho reativo, né? Se a pessoa está ali me adulando, me fazendo carinho, eu chego para perto dela. Mas se a pessoa começa a ter um tipo de atitude negativa, eu me afasto. Ok? As nossas escolhas elas sempre vão estar à frente. O problema é quando eu deixo isso ser uma reação automática, né, que muitas vezes nos iguala aos defeitos do outro. Muitas vezes eu estou apontando, porque a pessoa fez isso, e aí eu faço exatamente o mesmo com ela, como se eu fosse uma pessoa reativa que fica só devolvendo o que os outros me entregam. Eu acredito muito que se a gente tem essa clareza coletiva, se a gente responde a essa pergunta, como eu quero tratar as pessoas, em momento algum tu vai ser um idiota. Façam o que fizer para você, você tem uma essência, você tem uma natureza. Óbvio que você vai caminhar com prudência nessa vida, eu já falei disso algumas vezes, né? Você vai percebendo realmente a intenção que existe por trás das pessoas que se relacionam contigo, mas agora é entender que existe uma premissa, existe algo que eu tenho ali como um fundamento, que é como eu quero tratar as pessoas, independente do que elas estão fazendo, de como elas estão lidando comigo. É um importante tipo de clareza para a gente ter, para que a gente não saia sendo uma reação automática. Hoje eu vou agir conforme o outro agir comigo. Isso é uma grande besteira. Eu preciso ter em mim essa essência de como eu quero tratar as pessoas. Isso em momento algum significa ser idiota, muito pelo contrário, significa que você está no comando da sua vida, você está no comando das suas emoções, das suas reações. Óbvio que em alguns momentos a gente não tem aquela previsibilidade, né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo e vai escapar às vezes ali um tipo de reação, mas se eu tenho essa premissa, se eu tenho essa clareza central, rapidamente eu volto para o eixo, né? Rapidamente eu volto para aquela conduta que eu quero ter. Por isso que é tão importante ter essa clareza. Essa clareza faz com que, por mais que a gente saia às vezes da rota, por mais que a gente saia daquele itinerário que a gente quer seguir, a gente ganha consciência mais rápido. Por quê que ganha consciência mais rápido? Porque eu sei o que eu quero, eu sei como eu quero fazer. Então, por mais que tenha um deslize aqui, outro ali, eu volto de novo para a rota e sigo a minha vida. Outra coisa que é importante também é como eu serei percebido. Por mais que a gente não tenha controle sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas nem nos conhecem, saem atacando, saem julgando, mas a forma como eu trato as pessoas vai também
estar ligada diretamente a como eu serei percebido. É muito mais fácil eu ser percebido de uma forma mais positiva, de uma forma de alguém que agrega valor na vida das pessoas, se eu realmente estiver disposto a tratá-las assim. Então, por isso que ter essa clareza é tão importante, porque aumenta as chances de como você é percebido. E quando a gente fala sobre como é ser percebido, não estou falando sobre ter uma imagem ilibada ou uma autoimagem, né, de como eu me vejo, mas sim, eu estou falando disso por conta da gente construir relações que agreguem valor, né? Relações que agreguem valor, relações que são intencionais e conscientes, né? Relações que têm toda aquela transparência, as pessoas já sabem o que elas podem esperar de mim, né? E eu também, de certa forma, sei como eu estou impactando de alguma forma positivamente a vida das pessoas. Isso aumenta a chance de ter uma relação de valor agregado, onde a gente faz funcionar de forma harmônica aquele fluxo do dar e receber. Eu estou sempre aqui falando, né? Quando a vida nos dá, a gente recebe com alegria. Quando ela nos tira, a gente entrega sem desprendimento, né? Então, essa dança harmônica, né, de dar e receber nas nossas relações, ela também precisam ser assim. A gente precisa estar também sendo humilde para poder receber das pessoas e, ao mesmo tempo, também ser uma pessoa que sabe doar, que sabe entregar, que sabe fazer com que essas relações funcionem da melhor forma possível. Então essa é a clareza coletiva. Responde a pergunta como eu quero tratar as pessoas e como eu quero ser percebido na sociedade. Esse é o segundo tipo de clareza. Terceiro tipo de clareza, né? Terminamos a individual e a coletiva, a gente vai para o terceiro tipo de clareza, que é a clareza das minhas capacidades. Ontem a gente falou um pouquinho sobre essa questão das capacidades e olha ela aí presente novamente aqui, né? As capacidades são aquelas minhas habilidades que eu quero trabalhar, né? Os recursos que eu quero desenvolver para que eu possa viver a minha vida de uma melhor forma. Então, para isso, a pergunta correta é: quais são as capacidades que eu quero desenvolver para ter a vida que eu quero? Então, vocês vão perceber que essas capacidades, elas precisam estar intimamente ligadas à minha clareza coletiva e à minha clareza individual. Não adianta eu ficar querendo desenvolver capacidades que não tenham nada a ver com a vida que eu quero viver. Aqui eu trago uma sigla que eu aprendi uma vez, que é muito importante, que é a sigla CIP, que é CIP, que significa o seguinte: o campo de interesse primário. Você precisa responder essa pergunta: qual é o teu campo de interesse primário? Não é que tu não vá de repente fazer coisas que não tem a ver com aquilo que tu quer, mas 80% pelo menos do teu tempo, se desse para a gente mensurar aqui, precisa estar ligado a desenvolvimento de capacidades para que estejam ligadas à vida que tu quer, né? Eu acho uma das maiores aberrações quando a pessoa está ali, né? Às vezes a gente vê pessoas que estão ali reclamando da vida, né? Poxa, eu tô desempregado, eu tô endividado, o meu relacionamento tá ruim. E aí a pessoa tá lá, tu vai perguntar, ela sabe tudo sobre o time de futebol dela, ela sabe quem é o vice-presidente do clube, ela sabe quem é o terceiro lateral direito reserva. Nada contra, né? Tá tudo bem. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu gosto muito de futebol, acho que a diversão tem que fazer parte da nossa vida. O problema é quando tu tá reclamando da vida e tu não tá fazendo nada para mudar esse cenário. E aí tu tá colocando esse teu campo de interesse para conhecer coisas que não vão te tirar desse lugar, né? Então eu tô ali endividado e eu não dedico um pouquinho de tempo para organizar minhas finanças. Eu tô ali de repente, né, reclamando que eu tô um pouquinho mais acima do peso, mas eu não tô dedicando tempo para poder fazer uma atividade física, para poder fazer uma dieta. Isso tudo significa o teu campo de interesse, né? Onde a gente está colocando o nosso foco. 80% desse tempo deve ser dedicado a esses recursos que todos nós possuímos, né? Quais recursos são esses? Recurso de tempo, todos nós temos 24 horas, e às vezes, mas é porque você não sabe o quanto o meu tempo é preenchido, né? O quanto eu sou uma pessoa ocupada. Tá bom, mas dentro do teu contexto atual, né? Considerando a tua circunstância, aquele tempo que sobra, o que tu está fazendo com ele?
né? Eu não sou o tipo de pessoa que acha que você deve largar o que você está fazendo e viver daquilo que você quer. A gente tem os nossos compromissos, a gente tem muitas vezes filhos para criar, a gente tem muitas vezes os nossos boletos para pagar. Mas eu estou falando daquele tempo do chamado ócio, que não é quando tu está dormindo e não é quando tu está vivendo as tuas obrigações. O que tu está fazendo com esse tempo? É desse tempo aí que eu estou me referindo. Aonde que tu está colocando ele? Aonde que tu está colocando o teu recurso da tua energia, né? Qual é o momento do dia que está te sobrando ali que de repente tu tem um pouco mais de energia e que tu pode dedicar mais a essas coisas, a desenvolver essas capacidades que vão te levar à vida que tu quer. Terceiro, o recurso de capital. Quando eu falo capital aqui, eu estou falando capital financeiro e capital intelectual. Aonde tu está dedicando esse recurso? Tu está colocando em quê? Tu está colocando ele a serviço para desenvolver quais capacidades? E outro recurso importante é as minhas relações. Eu estou me relacionando nesse meu tempo livre com pessoas que estejam na mesma chamada vibe, aquela que a gente fala, pessoas que também estão buscando o mesmo que eu. Isso também é importante de se perguntar. Volto a dizer, eu não estou aqui desconsiderando as nossas circunstâncias, tá, gente? Eu sei que eu não gosto desse discurso que tem por aí, você deve viver, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se isso funcionasse, bom dia, Silvia Vasques, seja muito bem-vinda aqui na nossa live diária. Então, se essa frase fosse uma verdade, né, tem um amigo meu que brinca, o motorista do presidente, ele vive 4 anos com o presidente, provavelmente ele seria o próximo presidente da república, mas não é assim que a gente vê, né? Então, às vezes a gente tem as nossas circunstâncias, né? A gente tem a nossa área profissional, o nosso trabalho, a gente tem os nossos compromissos, o nosso tempo precisa estar dedicado a isso, mas não é disso que eu estou falando, né? Porque às vezes a gente usa as nossas circunstâncias como uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Eu estou falando que fora disso, né? Aquele tempo ali que às vezes me sobra, que eu estou jogando no lixo, é aquele tempo que eu poderia estar usando para poder construir essa vida que a gente quer em determinadas áreas, né? Então esse é o campo das capacidades. Eu preciso saber realmente onde distribuir o meu tempo para desenvolver essas capacidades para poder ter a vida que eu quero. Então vamos supor que lá na minha clareza individual eu coloquei ali que eu quero ser vou pegar um exemplo qualquer aqui, eu quero ser um grande profissional da área de vendas. Se tu não está dedicando o teu tempo livre para desenvolver capacidades para ser o melhor vendedor, a tua clareza individual está errada. Ou a tua clareza de capacidade ela também está errada. Uma coisa precisa conversar com a outra. Da mesma forma, a clareza coletiva, que foi a segunda. Eu estou ali me perguntando, né, como eu quero tratar as pessoas, como eu serei percebido. Também precisa desenvolver habilidades, desenvolver capacidades para que isso seja possível, né? O quanto eu estou me interessando pelas pessoas, pela vida das pessoas, para que eu possa me tornar uma pessoa interessante. Às vezes a gente está ali querendo ser uma pessoa interessante, reclama que ninguém nos ouve, mas a gente sequer é uma pessoa interessada, a gente não está se interessando também pelos outros, a gente chega ali e só quer falar da nossa vida, só falar da nossa vida. Aí é óbvio que vai chegar um momento que todo mundo vai ficar de saco cheio da gente, então precisa desenvolver essa capacidade também de escutar, de saber a hora de falar, isso tudo também ajuda, por isso que essa parte das capacidades é importante. Outra coisa que eu trago aqui, que é um ponto muito importante em relação a essa clareza de capacidades, tá? Que eu acho que às vezes a gente acaba se perdendo muito quando a gente não tem essa percepção, que é o seguinte, para que a gente possa ter efetividade no desenvolvimento das nossas capacidades, é importante que a gente tenha isso em mente, que é o quê? É mais importante que eu saiba muito sobre poucas coisas do que nada sobre muita coisa, né? Vou repetir para ficar claro. É mais importante que a gente saiba muito sobre poucas coisas do que ficar sabendo nada sobre muitas coisas, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu vou falar da área profissional, por exemplo, o que é melhor? É competir em 100 coisas que eu sei pouco ou é competir em uma única coisa que eu sei com profundidade? É nisso que eu estou dizendo, né, sobre distribuir os nossos recursos. Às vezes eu sou aquele cara que sei um pouquinho sobre um monte de coisas, né? Eu estou sempre ligado em todos os assuntos que estão acontecendo ali, e aí eu sei um pouquinho só sobre um monte de coisas,
mas eu não me torno uma pessoa que é um profissional de valor, né? Eu não me torno uma pessoa, ou às vezes culturalmente com um valor maior. Por quê? Porque eu tô ali que nem aquela pessoa que fica fugindo o tempo todo, né? Que fica se desviando o seu foco. Eu só quero saber das novidades, eu sou aquele famoso abridor de caixa. Quando chega a caixa do Mercado Livre é o momento mais feliz do meu dia. Quando chega a encomenda da Shein, não sei como é que se diz, é o momento mais feliz do meu dia, porque eu só quero a novidade, eu só quero abrir a caixa. Aí daqui a 2 dias aquilo lá nem importa, tá lá jogado lá, eu nem tô mais usando. Por quê? Porque eu estou o tempo todo querendo saber um pouquinho sobre um monte de coisas. Quando, na verdade, para eu poder desenvolver capacidades, eu tenho que escolher poucas coisas e me dedicar àquilo ali, né? Então, dessa forma, eu vou competir em uma única coisa, mas eu vou ser profundo naquilo ali. Ao invés de ficar competindo em 100 coisas que eu sei de uma forma muito superficial. Um exemplo que eu trago aqui é a dedicação que eu tenho a esse trabalho de desenvolvimento pessoal. Quando eu pensei, o que eu vou querer falar no Instagram? Eu vou querer falar o que está todo mundo falando? Eu olho para o desenvolvimento pessoal hoje e vejo, são muitas pessoas parecidas falando da mesma coisa. Saia da zona de conforto, você é uma pessoa incrível, né? Você lute pelos seus sonhos, isso aí está todo mundo falando. Eu pensei, poxa, não é isso, eu já tenho um monte de gente para te vender a barriga tanquinho, já tem um monte de pessoas para te vender sobre virar milionário em 5 dias. Não é esse discurso que eu vim trazer aqui, o que eu vim trazer aqui na internet, vendo na base, vendo através dos meus atendimentos, que é o que as pessoas precisam, mas é amadurecimento da personalidade. Somente quando a gente se torna uma pessoa madura, que para de ficar olhando somente para o próprio umbigo, é que a gente tem condições, inclusive, de aumentar as possibilidades da gente chegar nessas promessas que os outros tanto querem te vender. Porque essas promessas, elas fazem aquela coceirinha no coração, elas te deixam motivado, elas fazem tu sair de um final de semana de um treinamento, uau, agora a vida vai, porque estão ali colocando música alta para dentro dos teus ouvidos para ativar, né, as tuas emoções, e aí tu sai de um final de semana acreditando, agora a minha vida vai mudar, mas aí tu vai para as tuas circunstâncias do teu dia a dia, aquilo ali daqui 5, 6, 7 dias ou daqui 2, 3 meses já não tem valor mais nenhum, porque ficaram te vendendo uma vida que é muito boa para vender livro, mas no dia a dia não é assim que as coisas se dão. Então, nesse sentido, eu só estou usando isso como exemplo para entender quais são as coisas que eu quero ser bom. Eu procurei vir aqui falar de coisas que eu sei que eu não fui eu que criei, né? Porque tudo já está criado, a gente tem que pegar aquilo que é importante para a gente e moldar a nossa, da forma que isso converse com a nossa essência. Isso que eu trago aqui, eu aprendi com alguém, ou melhor, eu aprendi com várias pessoas. Eu peguei e compilei de uma forma que se encaixe mais na minha essência para poder compartilhar aqui com vocês. Mas eu sei que são pouquíssimas pessoas que estão falando sobre isso e quando falam de uma forma talvez mais complexa de se entender. Então, essa é a missão que eu busquei aqui para me tornar bom em alguma coisa, para me tornar capaz em alguma coisa. Pegar coisas complexas, coisas profundas, quando eu falo, por exemplo, dos 4 temperamentos, vê poucas pessoas falando disso na internet. Quando eu falo das 12 camadas da personalidade, as 4 causas aristotélicas, a gente não vê esses gurus da internet falando sobre isso. Só que são conhecimentos totalmente profundos e aplicáveis no nosso dia a dia, para a gente ganhando consciência de quem a gente é. Então eu estou usando esse exemplo aqui para dizer, seja bom em poucas coisas. Escolhe aquilo que tu quer ser bom para tu não ser uma cópia dos outros, né? Para tu pegar, poxa, eu quero focar em vendas, beleza? Quais as capacidades que eu vou desenvolver aqui para eu me tornar um melhor vendedor? E aí eu não fico querendo saber sobre um monte de coisas aleatórias que não vão desenvolver essas capacidades que trazem essa clareza da vida que eu quero. Então, clareza de capacidade é muito importante. Lembra sempre dessa sigla, né? CIP, o meu campo de interesse primário. É aí que deve estar o meu foco, é aí que eu devo desenvolver essas capacidades. Pronto, então, acabei me prolongando um pouco nessa clareza de capacidade, mas eu acho que ela é a base. Eu acredito muito no poder do como, né? Como a gente faz aquilo que a gente faz é muito mais importante do que a gente faz. Às vezes a gente perde um tempão da vida querendo saber qual é o meu propósito, o que eu devo fazer.
eu costumo dizer que o mais importante é a gente se dedicar em como a gente faz, né? A coisa principal da nossa vida é fazer bem feito aquilo que está na nossa frente agora, né? Esse é o nosso principal propósito. Como eu faço é tão importante quanto o que. O que muitas vezes vai se desenrolando no meio da vida, a gente vai experimentando uma coisa, vai experimentando outra, quando vê, poxa, agora tá legal, agora eu encontrei algo que se encaixa mais na minha vida. Agora o como ele não pode ser desperdiçado, seja lá o que você estiver fazendo. É isso que vai te ajudar a desenvolver as capacidades, tá bom? E vamos para a quarta e última clareza que eu trouxe aqui, que vocês vão ver que também está ligado a essas outras, que se chama a clareza de contribuição. E aí vocês vão ver o porquê que isso é tão importante e porquê que está ligado às outras três clarezas, que é a clareza individual, clareza coletiva e clareza de capacidades. A clareza de contribuição, muitas vezes a gente não percebe que, se a gente não tem essa clareza, a gente está somente correndo atrás de uma consequência. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. O que eu chamo de consequência? Consequência muitas vezes é o dinheiro que eu quero ter, muitas vezes é o reconhecimento que eu quero ter, às vezes é a qualidade de vida que eu desejo, às vezes é a liberdade que eu quero ter na minha vida. Tudo isso é ótimo de se ter, só que tudo isso são consequências, né? Uma caixinha de perguntas que esses tempos eu respondi para a pessoa, né? Que a autoestima, ela é uma consequência de uma vida bem vivida. Não tem como tu buscar, agora eu quero ter autoestima, eu aperto um botão aqui dentro do meu peito e aconteceu um milagre, agora eu sou uma pessoa com autoestima. Não, autoestima, liberdade, dinheiro inclusive, reconhecimento, qualidade de vida, todas essas coisas são consequências. Consequências de quê? Consequências de uma causa, né? Toda causa tem consequência, né? Essa é uma lei universal, não tem como negar. Então, se a gente deseja uma consequência e a gente sabe que o que traz essa consequência é uma causa, qual é a causa para que eu possa obter tudo isso? Se chama contribuição. Eu preciso ter clareza de uma contribuição, né? A contribuição é a causa das consequências que eu desejo ter. Lembra aquela frase, maior é o que serve? Por isso que é tão importante, né? Às vezes a gente olha, servir, eu vou estar sendo às vezes um idiota, eu vou estar só fazendo pelos outros. Não, meu filho, as consequências que tu deseja ter passa por essa causa que é de ser uma pessoa que contribui mais com os outros. Por que tu acha que o dono do WhatsApp é uma pessoa bilionária? Por que tu acha que o dono da Amazon é uma pessoa bilionária, o dono do Instagram, o dono do Facebook? Porque eles encontraram uma forma de contribuir com algo que todo mundo deseja, todo mundo quer, né? Imagina, ele não nasceu, não acordou hoje e disse assim, olha só, hoje eu vou ser uma pessoa que vai ser bem sucedida na vida. Criei aqui o WhatsApp, todo mundo... Não, primeiro ele precisou passar por essa compreensão da contribuição que ele queria dar para a sociedade. E aí, dessa forma, ele criou uma ferramenta que é útil para o mundo inteiro. Todo mundo usa essa ferramenta que ele criou. É óbvio que então ele vai ter boas consequências, mas primeiro ele precisou focar na causa. Só que, óbvio, eu estou dando um exemplo aqui dos grandes empresários bem-sucedidos do mundo, mas isso a gente pode trazer para qualquer área da nossa vida. Aquela coisa que eu vivo repetindo aqui em relacionamentos, né? Se eu quero ser uma pessoa interessante, seja uma pessoa interessada, né? Se eu quero, construir uma vida melhor no campo da minha saúde, eu preciso dedicar tempo para aquilo ali. Então, tudo está ligado à contribuição que a gente pode dar, à causa que a gente vai focar, para que a gente possa ter boas consequências, né? Então, nunca esqueça disso. Eu desejo uma consequência, eu preciso criar as causas. Quais são essas causas? Essas causas estão ligadas à minha clareza de contribuição. E aí, assim como nas outras a gente tem algumas perguntas que respondem essa clareza, aqui também tem. A pergunta nesse tipo de clareza que a gente deve se fazer é a seguinte: como eu posso servir as pessoas com excelência e de maneira extraordinária? Essa é a pergunta que tu deve se fazer para saber
para obter a clareza de contribuição. Vou repetir. Como eu posso servir as pessoas com excelência e de maneira extraordinária? É a partir daí que eu construo a minha causa, e essa causa sim é que vai trazer as consequências, inclusive da minha clareza individual. Lá na minha clareza individual existe algo que eu estou desejando. Lá na minha clareza coletiva existe algo que eu estou desejando. Então, para isso eu preciso responder essa pergunta: como eu quero contribuir com a vida, como eu quero contribuir com o mundo? A nossa vida até o nosso último dia, ela vai ser um eterno tempo de relação, seja com os outros ou seja com o mundo. Aquilo, seja lá o que for, aquilo que eu estou reclamando que eu não recebo do mundo, inverte esse olhar e diz assim: o que eu não estou entregando ao mundo que eu fico reclamando que o mundo não está me dando, né? Eu aumento muito mais as possibilidades, ainda que eu não tenha garantia nenhuma. E aí entra aquela coisa do querer ter controle sobre o que a gente não tem controle. Não existe essas garantias, o mundo é cheio de imprevisibilidades. Sim, uma pessoa madura, ela tem consciência disso e não adianta reclamar. O mundo tem suas imprevisibilidades. Agora eu olho para o mundo como ele tem essas imprevisibilidades. Agora tudo bem, como que eu aumento a minha chance de ter boas consequências? Plantando boas causas, contribuindo mais. Dessa forma eu aumento as minhas possibilidades. E aí sim, eu posso olhar para aquilo ali e dizer: poxa, isso aqui que eu estou colhendo agora eu plantei, então é mérito meu, eu que escrevi essa vida. Então, perfeito, como eu vou contribuir? Qual é essa clareza da contribuição que eu preciso ter para que eu construa as boas consequências, a minha liberdade, dinheiro, reconhecimento, qualidade de vida? É somente assim que a gente consegue construir. Ah, mas tem aquela pessoa que tem uma sorte danada, ela tem boas consequências e nunca plantou. É, meu filho, mas aí é a regra da exceção. Por que tu vai apostar na regra? Essa é outra coisa que eu fico enlouquecido. As pessoas querem te vender as coisas usando exemplos que são regras. Ah, porque o Neymar, porque o menino lá que saiu pobre lá da favela se tornou um jogador milionário. A gente está falando de 0,00001%, um caso que deu certo. Aí tu quer olhar para aquilo e acha que tu vai ser aquela pessoa ali. Aquilo ali é muito bom como uma inspiração, é legal, não estou dizendo que não é legal e não estou dizendo que não pode acontecer com a gente também, mas por que eu vou ficar apostando na regra, nesse 0,00%, se existe um caminho aqui que pode ser muito mais efetivo e que está à disposição de todo mundo, que é contribuir para poder obter as consequências que eu desejo, né? O Flávio Augusto era só mais um Silvio e ele virou um empresário bilionário, dono do Los Angeles lá, do time lá de futebol lá do Kaká e da Marta. Mas se tu for perguntar para o Flávio Augusto, de fato, se ele for francamente falando, quando ele começou a fazer a caminhada dele, ele não imaginava chegar onde ele chegou. Ele sequer tinha quando a gente fala da clareza individual, ele não tinha lá no papel dele: um dia eu vou ser o dono do time. As coisas foram acontecendo, ele foi fazendo o seu melhor e aí, às vezes com as imprevisibilidades da vida, ele chegou onde ele chegou. Agora, obviamente, precisou ser uma pessoa que contribui para poder ser uma pessoa fora da curva. Agora a gente está falando do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Eu estou conversando aqui considerando a vida que eu levo no dia a dia, que é cheia de circunstâncias, cheia de compromissos, que é das pessoas provavelmente que também estão me escutando, né? Então, a gente tem o nosso dia a dia, os nossos compromissos. Então, dentro dessa circunstância, dentro desse contexto que eu vivo, eu preciso considerar tudo isso. E aí, com base nisso, no feijão com arroz que todo mundo pode fazer, eu procuro fazer sempre o meu melhor, que é contribuir da melhor forma, e assim eu aumento as chances de ter boas consequências. Então, essa é a clareza de contribuição que a gente precisa ter. Contribuição é causa, e a causa é que gera as consequências que a gente tanto deseja, ou pelo menos aumentam as possibilidades da gente chegar onde a gente quer. Então, recapitulando rapidinho aqui, a gente trabalhou 4 tipos de clareza, que é a clareza individual, que responde a pergunta quem você é. Segundo, a clareza coletiva, que responde às perguntas como eu quero tratar as pessoas e como eu quero ser percebido na sociedade. Terceiro, clareza de capacidade,
que responde a pergunta quais as capacidades que eu preciso desenvolver para ter a vida que eu quero. E, por fim, clareza de contribuição, que responde a pergunta como eu posso servir as pessoas com excelência e de maneira extraordinária. Lembra, né? Não adianta a gente desenvolver competência se a gente não tem uma visão. Não adianta a gente ter uma visão se a gente não sabe quem a gente é. Então, dessa forma a gente consegue caminhar da forma que eu sempre digo, né? Que é a intenção no futuro e a atenção no presente. Eu tenho uma intenção, está ali construída, eu sei onde eu quero chegar, a partir de agora eu esqueço ela e foco a minha atenção no momento presente, em cada instante. Nesse instante aqui o meu foco é em fazer a melhor live. Eu desligo esse celular aqui, a live acabou para mim. Eu vou focar em fazer o melhor café. E depois de fazer o melhor café, eu vou focar em fazer o meu melhor treino. E depois eu vou focar em fazer o meu melhor trabalho. E assim a gente vai indo no nosso dia a dia. É assim como uma pessoa madura age, é assim que eu acredito que a gente vai construindo uma vida que eu chamo de escrita em primeira pessoa, para chegar no final do dia a gente olhar e dizer, poxa, hoje valeu a pena, hoje eu fiz o meu melhor. E passo a passo, dia a dia, a gente vai colhendo melhores consequências. Então, para isso, precisamos ter essas clarezas. Espero que tenha feito sentido para você, que você tenha gostado, que essas clarezas tenham trazido clareza na sua vida. Então vou pedir para que compartilhe isso aí com mais pessoas, né? Se gostou do conteúdo, acho que ele pode ser útil para mais pessoas, compartilha, traga mais pessoas para as nossas lives ou que assistam as gravações. Essa foi a nossa live número 87, estamos chegando na reta final do ano aí para bater as nossas 100 lives, agradecendo a presença de quem esteve aqui hoje, gratidão também para você, Silvia Vasques, seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente, um grande abraço também para Dani Claus aí presente, Giza Machado, obrigado pela presença Giza, e seu Jorge, muito obrigado galera, uma ótima quarta-feira a todos. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui também para a nossa live número 88. Um grande beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.